Nesse exercício, vou mostrar como criamos paredes em estilo neoclássico semelhantes a essa da imagem. Primeiramente, foi criado uma polilinha, que servirá como perfil da parede. Vamos ativar Active Perfis. Vamos clicar em Novo, selecionar o perfil, definir o ponto base. Aqui está o nosso perfil. Vamos colocar como parede neoclássica. É possível colocar alguma descrição, se quiser. Clicar em atualizar, está aqui a nossa parede neoclássica. Essa polilinha serviu de referência, então agora posso deletá-la porque o perfil já foi cadastrado no nosso item perfis. Vou digitar PA de parede, M de menu, para ativar o comando de paredes. Vou selecionar a externa Shura e criar a parede neoclássica. Manter a descrição, clicar em atualizar. Está aqui a nossa parede. Vou informar os pontos, vou dizer que a parede vai ocorrer daqui até aqui. E vocês podem ver que ela foi desenhada tanto em 2D como em 3D. Porém, ela mantém as mesmas características da parede externa Shura. Para isso, vamos mudar agora o estilo. O estilo que é parede neoclássica, vamos trocar o perfil para perfil parede neoclássica. Podemos ver que a parede adotou o perfil que havíamos cadastrado anteriormente. Podemos também alterar o material. Então, vamos selecioná-la em 3D, vir em material e colocar mármore travertino. Através dos grips, podemos esticá-la o quanto for necessário. Ativando o Alt V, podemos selecionar as views que queremos trabalhar. No momento, queremos trabalhar com as views Viewport 3D. Está aqui o nosso desenho. Será necessário criarmos os arranjos agora na parte superior. Através de um comando do Active chamado Criação de Arranjos, em Active, Modificar Objetos, Modelador, Criar Arranjo, podemos selecionar o objeto e distribuir arranjos pelo seu percurso. Vou selecionar um retângulo 1 por 1, com as dimensões 1 por 1 por 1. Podemos trabalhar com adição, subtração e interceptação, nesse caso, subtração. Além disso, podemos trabalhar com quantidade de elementos ou afastamentos dentro desse percurso, desse objeto base. Vou colocar o afastamento de 1.2 exato, onde ele vai ter 1 metro de afastamento no início e no fim. Além disso, a cota de base dele vai ser 4.5 e vou dar um afastamento do eixo de 0.3. Quando eu der um OK, vocês podem ver que foram acrescidas alguns volumes subtraindo o principal. O interessante é que se eu esticar a parede, a continuação de arranjos permanece. Se eu diminuir também a dimensão da parede, podemos ver que ele mantém a proporção dos arranjos. Agora, para finalizar, devemos criar as entradas que existem na imagem. Para isso, vou ativar a barra de ferramentas View, vou colocá-la na vista frontal. Vou ativar o Visual Style também, que são duas ferramentas que utilizamos bastante para desenhos 3D. E, através de uma polilinha, vou fazer o desenho do nosso elemento, que será curvo. Então, vai ter determinada altura. Vou fazer o arco, linha, e vou fechar. Além disso, eu posso diminuir o raio da curvatura e até mesmo fazer um outro retângulo para definirmos a entrada que não possui o arco. Dentro do Active, existe uma ferramenta que se chama modelador. Como o próprio nome diz, ele serve para modelar objetos. Então, vou ativar o menu superior, volume modelador. Ele vai ser um volume extrudado, onde eu vou selecionar o ponto base, a direção dele com a dimensão, vou colocar 10 metros, vou selecionar a polilinha e o ponto de referência do objeto. Vamos procurar o endpoint
está aqui nosso desenho. A mesma coisa vamos fazer com outro elemento. Modelador, extrudado, o ponto base, ele vai ir também 10 metros ao fundo. Vou selecionar a polilinha e o ponto base. Vamos colocar numa vista de topo. Estão aqui os nossos elementos. Podemos deletar aquelas polilinhas de referência. Agora temos que modelar a parede. Através do comando de modelador, associação e subtrair, podemos trabalhar essa situação. Então, vou selecionar a parede, Active, modificar objetos, modelador, associar. Eu quero fazer uma operação de subtração. Selecione os objetos que vão modelar e vocês podem ver que foram abertos furos. Também podemos copiar esses elementos para o lado, ou até mesmo movê-los. Quando movemos, mantemos uma associação, conforme foi feito no início do comando. Então, onde for movido ou diminuída as dimensões do modelador, o objeto base também será alterado. Active, modificar objetos, modelador, associar. Esse é o objeto a ser modelado. Subtrair, esse é o objeto modelador. E aqui estão os elementos. Para melhor visualizar a situação, selecione o objeto e desligue o layer. Você poderá ver que ele mantém os furos. Importante salientar que os modeladores estão conectados com o objeto base, que é a parede. Então, se mover a parede e não mover os objetos modeladores, a parede será fechada novamente.